O título que me deram hoje é, então, como fazer em relação às boas práticas na otimização de doses de utilização de meios de contraste iodado. Como já foi apresentado pelo Homero, eu sou médico radiologista. Minha formação é na Santa Casa de São Paulo, e eu fiz um doutorado na Alemanha e vivi lá por alguns anos. Atualmente, há mais ou menos 11 anos, eu tenho uma direção na Abraco na América Latina, esse é o meu disclosure. Eu sou responsável de serviços médicos e assuntos regulatórios, envolvendo também a farmacovigilância para a Abraco em toda a América Latina. Faço parte também do grupo de discussão de meios de contraste da Sociedade Paulista de Radiologia. Inclusive, fizemos um livro que, na JPR desse ano, foi colocado à disposição do público a segunda edição para todos os sócios da Sociedade Paulista de Radiologia, um livro que também existe em formato digital, e fala um pouco disso tudo que nós vamos falar aqui agora. Entretanto, é muito importante a gente entender por que estamos falando disso aqui hoje. Por que otimizar a utilização de meios de contraste iodado? Meios de contraste existem há muitos e muitos anos, há muitas e muitas décadas. Tanto os meios de contraste iodados para os exames de tomografia computadorizada, os exames de hemodinâmica, mesmo em algumas utilizações na radiologia convencional, na tomografia computadorizada e na ressonância magnética, os meios de contraste à base de gadolínio. Mas todos vocês têm observado, principalmente a partir do início desse ano, uma escassez de meios de contraste no mercado brasileiro. E isso acontece no mundo inteiro hoje. E isso aconteceu também, principalmente, porque as 4 grandes empresas produtoras de meios de contraste hoje no planeta, uma delas dos Estados Unidos, tem grande produção na China dos seus meios de contraste. A outra é essa empresa italiana para a qual eu trabalho, que é a Abraco. A empresa francesa também teve um pouco de problemas de entrega de produto no Brasil. Desde o final do ano passado, houve um recall voluntário de um determinado produto iodado de grande market share no Brasil. E, por falta dos meios de contraste que não vinham da China, da empresa americana e da empresa francesa, que teve esse problema aqui no Brasil, de distribuição dos seus contrastes no primeiro trimestre e parte do segundo trimestre desse ano, houve, então, um pouco de falta de meio de contraste iodado no mercado brasileiro. A grande empresa alemã que produz e vende aqui no Brasil os produtos importados da Europa e a Abraco tentaram suprir o mercado brasileiro. Mas, mesmo assim, uma ou outra clínica vocês devem ter visto que ficaram recebendo menos meio de contraste e alguns centros também de hemodinâmica também tiveram dificuldade de executar os seus exames no modo padrão que sempre faziam, pela escassez de meios de contraste no mundo inteiro, mas principalmente aqui no mercado brasileiro, porque as 2 empresas que tinham o maior market share até o ano passado ficaram, então, com escassez de produto para entrega aos seus clientes. Em relação à Abraco, a Abraco tem um portfólio global de produtos, tanto meios de contraste como dispositivos médicos, sistemas de injeção de contraste com os injetores automáticos e soluções e sistemas de monitoramento para a verificação de quantidade de radiação e melhor utilização de meios de contraste. É uma empresa que atua em todas as áreas, na tomografia computadorizada, na radiologia convencional, nos exames de CAT Lab, ou seja, nos exames de hemodinâmica, onde existe o cateterismo, também presente na área de ressonância magnética, na área de ultrassonografia, com a técnica CEUS, que é Contrast Enhanced Ultrasound, e é uma empresa que tem nos Estados Unidos também um portfólio de medicina nuclear. Os produtos da empresa Abraco estão aqui no centro desse slide. Existem 2 meios de contraste iodados para tomografia e radiação X, o iopamidol e o iomeprol, com variadas concentrações, e esse é o tema que vamos falar aqui hoje nessa aula. Na ressonância magnética, 2 meios de contraste disponíveis na linha de gadolínios. Hoje a Abraco tem um 3º produto nos Estados Unidos já aprovado, que é o gadopiclenol, que vem com uma relaxatividade bem importante, inclusive mais alta do que o do gadobenato de meglumina, que é o meio de contraste que tem
a relaxação mais alta hoje no mercado brasileiro. E na ultrassonografia, com o hexafluoreto de enxofre, que é um meio de contraste de microbolhas, bastante utilizado para os exames em cardiologia, e também agora com reembolso, inclusive nas áreas de utilização abdominal. A Bracco tem um portfólio de serviços também, que é bastante eficiente, é um pouco disso que nós vamos falar aqui agora. Aquilo que o grupo da Fernanda, eu, junto com todo o nosso grupo interno, estudou para fazer um melhor aproveitamento da utilização de meios de contato. Então, soluções customizadas, baseadas também num serviço técnico de assistência técnica e manutenção dos injetores automáticos, os projetos e parcerias, bolsas de estudo que a Fundação Bracco também fornece para médicos brasileiros no exterior, uma plataforma de educação continuada que a Bracco tem no seu site, que é o Conexão Bracco, o departamento médico, que está fazendo suporte com um médico radiologista, que sou eu, para toda a comunidade, e o departamento de aplicação, onde nós vamos ouvir a Fernanda, então, agora na continuação, depois da minha apresentação, falando um pouco sobre como melhor realmente otimizar todas as técnicas com os meios de contraste do portfólio dessa empresa. Nós vamos falar aqui hoje, então, sobre meios de contraste iodado, dizendo que são meios de contraste iodados, o porquê o iodo é o átomo escolhido dentro de moléculas para, então, fazer os exames de tomografia computadorizada. Vamos falar das características e diferenças de características físico-químicas desses contrastes iodados utilizados, então, na tomografia computadorizada. Vamos falar principalmente sobre as diferenças de concentração de meios de contraste à base de iodo. O iodo, ele bloqueia a radiação X de uma forma física. É como um guarda-sol quando nós vamos na praia para bloquear a radiação X. Esse guarda-sol pode ser grosso como uma lona de um caminhão ou pode ser bem fininho, feito com um tecido tipo algodão. O iodo, da mesma forma, ele pode ter concentrações mais altas que funcionaria como esse tecido mais grosso, mais rígido, e também aqueles de concentração mais baixa, que funcionariam quase como uma peneirinha de um tecido à base de algodão. E quanto mais alta a concentração, melhor vai ser a qualidade de imagem nos exames de tomografia computadorizada. Essa realidade não existe nos exames de ressonância magnética. Ali a concentração não é o mais importante. Para os exames de ressonância magnética, os meios de contraste à base de gadolínio, ali a maior relaxação, a maior relaxatividade é que produz melhor imagem. E aqui nós vamos falar então dos meios de contraste iodados e as suas diferenças de concentração. E o que se pode fazer quando se varia essa concentração? Dentro de boas práticas, reduzindo o volume, fazendo cálculo de volume de contraste para exames em diferentes órgãos e tecidos, quando a gente está fazendo exames de parênquima, quando a gente está fazendo exames vasculares na angio-TC, e as boas práticas também baseado nas opções de menor velocidade de injeção, que é sempre bastante confortável para o paciente que está ali agora fazendo o seu exame dentro da máquina de tomografia computadorizada. O que são, então, os meios de contraste iodados? Elas são substâncias químicas que vão funcionar, então, melhorando a visualização de órgãos dentro do nosso organismo. Aqui vocês veem a imagem A, um exame do sistema nervoso central sem a utilização de meio de contraste iodado, e aqui a imagem C, na extrema direita, onde eu estou apontando com o mouse, e vocês veem o bordo da lesão bem contrastado, aparecendo aqui esbranquiçado, e você vê, então, uma melhor caracterização de todos os tecidos a partir do momento que você injeta o meio de contraste iodado. Dessa forma, você vai ter, então, uma melhor distinção das estruturas anatômicas, você vai conseguir diferenciar o que é normal, o que é patológico. Dentro das patologias, você vai melhor caracterizar, dar diagnóstico e fazer diagnóstico diferencial das diferentes patologias, seja no sistema nervoso central, seja em medicina interna, nos órgãos abdominais. Isso tudo baseado normalmente numa administração intravenosa, que é a forma de fazer os exames vasculares ou os exames de parênquima com a tomografia computadorizada. Esses mesmos meios de contraste iodados também podem ser utilizados normalmente por radiologistas intervencionistas, médicos vasculares, radiologistas vasculares ou cardiologistas
ou neuroradiologistas, quando fazem exames vasculares do sistema nervoso central, também fazendo a injeção intraarterial, quando se faz normalmente os exames com cateterismo, utilizando catéteres para fazer exames, então, no departamento de cath lab ou de hemodinâmica nos hospitais. É sempre o mesmo meio de contraste iodado. E por que o iodo é o produto escolhido para fazer parte dessas moléculas dos meios de contraste iodado? Porque o iodo está aqui classificado na tabela periódica dos elementos, logo abaixo do flúor, cloro, bromo, temos aqui o iodo marcado nesse círculo vermelho. O iodo tem característica quase como os metais que estão aqui em volta dele. Você pode ver aqui, temos o chumbo aqui do lado, mas o chumbo é um metal e o iodo é um não metal. Por isso nós podemos utilizar o iodo administrado então na circulação do paciente. Alguns meios de contraste iodados têm também indicações para utilização no sistema nervoso central. Alguns podem ser utilizados via oral, porque o iodo não vai interagir com o corpo e vai ser eliminado em um determinado período de tempo. O iodo, então, vai bloquear a absorção da radiação X, né, os seus elétrons girando, os seus 53 elétrons girando ao redor do núcleo, vão funcionar, então, como uma barreira física, fazendo, então, essa radioopacidade. Meios de contraste iodados, eles podem ser hidrossolúveis ou não. Os hidrossolúveis são aqueles meios de contraste solúveis em água, são aqueles que são os meios de contraste que têm a preferência na utilização atual, e as vias de administração, como eu disse a vocês, pode ser oral, endocavitária, quando se faz exames, por exemplo, de útero e trompas, a histerosalpingografia, pode ser intratecal, quando se faz utilização direta no saco dural, no sistema nervoso central, pode ser endovenosa, que é o nosso padrão nos exames de tomografia computadorizada, ou intraarterial, que é o caso dos exames feitos nos departamentos de cath lab. Como diferenciar, então, os meios de contraste à base de iodo? Eles têm aqui 5 características principais que vocês devem entender. A estrutura molecular, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês em outro slide, que eles podem ser, então, monômeros ou dímeros. A concentração que eu falei, então vem escrito bem grande na caixa do produto, no rótulo do frasco do produto que vocês vão ter sempre em mãos, ali na hora da manipulação do contraste, para aspirá-lo para a seringa, você vai ver um número grande escrito. Às vezes 300, às vezes 320, 350, 370, chega até 400 miligramas de iodo em cada 1 ml. Então, essa é a quantidade de iodo que você tem naquele líquido que é o produto final. Então, essa variação de concentração é o mais importante aqui quando pensamos nos meios de contraste iodados. E eles podem ter cargas finais na concepção da sua molécula, então eles podem ser meios de contraste iodados iônicos ou não iônicos. A água, por exemplo, é um componente não iônico. Se liga 2 átomos de hidrogênio, cada um desses átomos tem uma carga positiva que se ligam com um oxigênio. Então, o oxigênio tem 2 cargas negativas, ele atrai outros elementos que têm carga positiva, se juntam, então, 2 hidrogênios com um oxigênio, e a gente tem a anulação de cargas, as positivas do hidrogênio com as 2 negativas do oxigênio, e formamos H2O. A água, então, é um componente não iônico. E os meios de contraste à base de iodo, quando não iônicos, são os produtos de escolha hoje pelos médicos em todo o mundo. Tanto é que meios de contraste iodados iônicos estão descontinuados por todas as empresas e praticamente já não existe mais em todo o planeta. Quase todos eles são, então, hoje, meios de contrastes iodados não iônicos. Quando a gente fala de meios de contraste, eu gosto de comparar com carros. Tanto faz se você utiliza um Ford, um Fiat ou um Volkswagen, todos te levam ao local que você tem interesse de ir. Da mesma forma, quando você utiliza meios de contraste iodados, todos vão servir para dar diagnóstico. Mas alguns têm concentração mais alta e vão poder dar um melhor diagnóstico. Outros têm uma osmolaridade muito baixa ou muito alta, uma viscosidade muito baixa ou muito alta. Da mesma forma que os diferentes carros que vocês usam para ir de um lugar ao outro
têm pequenas diferenças. Uns têm um porta-mala que abre com um acionar de um botão. Outros você tem que ir lá atrás com a chave para destrancá-lo, para ele abrir. Outros você tem inclusive um botão para fazê-lo ele fechar automaticamente. Essas pequenas diferenças que os carros têm, os meios de contraste também têm. A ionicidade, a concentração, a estrutura molecular. Mas a osmolaridade e a viscosidade dá uma diferença muito especial entre esses vários contrastes. Quando a gente fala de meios de contraste iodados, osmolaridade e viscosidade estão numa gangorra. Quando a osmolaridade é baixa, a viscosidade é alta. Quando a viscosidade é baixa, a osmolaridade é alta. E nós vamos ver um pouquinho disso agora falando nos próximos slides. Mas quanto mais baixa a osmolaridade do meio de contraste, mais interessante esse meio de contraste é. Quanto mais baixa a viscosidade, também mais interessante esse meio de contraste. Quando falamos da estrutura molecular, vocês veem aqui no canto esquerdo desse slide, embaixo, monômeros e dímeros. Monômeros é um anel benzênico, um anel aromático, onde nós temos 3 iodos ligados aqui, 2, 4 e 6. E esses 3 iodos ligados no anel benzênico formam uma estrutura bastante estável para os meios de contraste. Então, iodados iônicos ou não iônicos, que dependem do radical principal, radical número 1, que vai ser iônico ou não iônico. Os meios de contraste dímeros são muito poucos no mercado mundial e eles se unem, unindo esses dois anéis aromáticos por uma ligação. Então, a gente falou, meios de contraste podem ser iônicos ou não iônicos, podem ter uma osmolaridade, que nós vamos ver no próximo slide, que é baseado no número de partículas dentro de uma suspensão, né? Esses meios de contraste podem ter osmolaridade alta ou podem ser hipoosmolares, ou seja, terem osmolaridade baixa ou serem isosmolares, e a viscosidade, que também pode ser alta ou baixa. Aqui falando apenas agora da osmolaridade. Um meio de contraste de alta osmolaridade, normalmente os meios de contraste iodados iônicos, são contrastes com uma osmolaridade 5 vezes, 6, 7, 8 vezes mais alta que a osmolaridade do plasma. O que seria a osmolaridade do plasma sanguíneo? A gente tem líquido e a gente tem partículas no sangue. A gente tem glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas. Tudo isso faz aumentar, então, a osmolaridade plasmática. E a osmolaridade plasmática chega ao redor de 280, 290 miliosmóis. E isso é a osmolaridade do plasma. Meios de contraste podem ser isoosmolares ou ter baixa osmolaridade. Esses dois são os hiposmolares. E os de alta osmolaridade são aqueles iônicos. Os de baixa osmolaridade, eles têm uma osmolaridade que são mais ou menos por volta de 2 a 3 vezes mais osmolares que o plasma. O plasma, então, por volta de 300. Os de baixa osmolaridade vão ter a sua osmolaridade ali variando de 600 até 900, 980 miliosmóis. Os meios de contraste de baixa osmolaridade têm uma permeabilidade mais fácil entre os tecidos do corpo, ou seja, ele passa mais facilmente do intravascular para o extravascular e agora banha tecidos, banha parênquima de vários tecidos. E da mesma forma que ele entrou, ele pode sair agora facilmente, passando pela parede vascular e voltar agora para dentro do sistema vascular e circular até também agora ser excretado pelo sistema glomerular nos rins. A baixa osmolaridade, então, é uma grande vantagem, mas como eu falei para vocês, osmolaridade e viscosidade funcionam numa gangorra. Quando a osmolaridade é muito baixa, a viscosidade é muito alta. E viscosidade muito alta também pode ser prejudicial. Para a injeção manual, é muito mais difícil. Para a excreção, quando a gente pensa agora nas alças de Henkel, numa área pós-glomerular, onde ali agora o corpo está tentando reabsorver tudo aquilo que ainda é aproveitável antes daquilo virar urina, então naquele momento, quando a viscosidade é muito alta, a gente coloca em xeque também esse sistema corpóreo de filtração. Então, viscosidade intermediária e osmolaridade intermediária, e agora com uma boa
concentração vai fazer a gente ter em mãos agora o meio de contraste ideal, ok? As várias concentrações, vocês veem aqui escrito em negrito, variam desde 240 até 400. A gente tem todos esses meios de contraste disponíveis no mercado mundial, inclusive de 250, existe também concentração em alguns países do exterior. Mas a gente vê que a concentração mais baixa, ou seja, 240 miligramas de iodo em um único ml, nós podemos ter nesse mesmo ml de contraste uma dose quase que o dobro, ou seja, 400 miligramas de iodo naquele mesmo ml. É quase o dobro do peso de iodo. E é essa aquela diferença que eu falei para vocês lá atrás, no começo. É você ir para a praia com um guarda-sol, que é uma lona de caminhão, que seria como o de 400, ou um que é como uma gaze que vocês fazem curativo, que é aquela concentração mais baixa. Quando a gente tem a concentração mais alta, nós temos então uma maior atenuação dos raios-x, ou seja, um maior bloqueio daquele feixe de raio-x passando pelo tecido que está impregnado agora com o contraste. Então vai ter maior realce, uma maior realce final da solução. Se a concentração do contraste, então, é o que faz a diferença de realce, nós deveríamos manter o mesmo protocolo, utilizando contrastes de diferentes concentrações, e é um pouco disso que nós vamos falar aqui agora nos próximos slides. Fixem um número padrão de um meio de contraste que vocês estão habituados a usar, que vocês sabem que é de baixa concentração, 300. Outros que são de concentração intermediária, quase alta, 350. E os de alta concentração, 370 ou 400 miligramas de iodo por ml. E vamos ver a diferença agora na melhor utilização desses três meios de contraste. Alguns deles, como os de 300, estão indicados para utilização em sistema nervoso central. Então, a gente não utiliza meios de contraste de mais alta concentração por causa da viscosidade muito alta, que seria prejudicial quando aplicado agora dentro do saco dural ou em cisternas. Então, não utilizar o meio de contraste de viscosidade mais alta, que quanto mais alta a concentração, maior a viscosidade. Mas vamos ver as vantagens agora dessa alta. Quanto mais alta a concentração, melhor a qualidade das imagens finais. Ou seja, você vai ter habilidade para fazer diagnósticos e diagnósticos diferenciais melhores num tempo mais rápido para aquele teu paciente. A concentração mais alta contribui de uma forma que você também pode mexer nos parâmetros da tua máquina e trabalhar com menor radiação. E você pode utilizar também menores doses de volume final do meio de contraste quando você trabalha com concentrações mais altas. Ou seja, voltando aqui nesse slide, se eu estou trabalhando com um paciente injetando 100 ml, porque esse paciente tem 50, 60 quilos, eu estou dando 100 ml do meio de contraste de concentração 300, se eu aumentar agora no mesmo paciente, com o mesmo peso, para utilizar agora um meio de contraste de concentração 400, como ele tem mais iodo, e a diferença de um meio de contraste de 300 para um 400 dá uma diferença de aproximadamente 25%, eu vou poder reduzir a dose. Então, em vez de eu usar 100 ml do meio de contraste 300, eu vou poder usar agora mais ou menos 75 ml do meio de contraste 400. E eu fiz uma imagem para esse paciente igual àquela que eu estava usando quando eu estou usando o meio de contraste de 300. E agora vocês me perguntam, mas que vantagem Maria leva? Se você acabou dando a mesma quantidade de contraste, ok, volumetria menor, mas você não fez diagnóstico melhor. Sim, mas é que agora com o 400, quando esse mesmo paciente tem uma suspeita de metástases no sistema nervoso central, quando eu tenho que fazer um diagnóstico de um determinado tumor no fígado ou contagem de metástases, ali de metástases pequenas, então nesse momento eu não reduzo a dose, não reduzo a volumetria aplicada do meio de contraste 400. E eu aplico os mesmos 100 ml. E o que acontece agora? Eu vou obter uma imagem 25% melhor do que aquilo que eu estava utilizando com o contraste de 300. Ou seja, o contraste de 400 me funciona como um coringa. Em pacientes ambulatoriais, aqueles que estão vindo apenas para controles, eu posso reduzir o volume e
utilizar como se ele fosse um 300. Quando agora esse paciente é um paciente de risco, eu vou agora utilizar o volume padrão, baseado naquilo que eu quero estudar, para obter, então, agora melhor qualidade diagnóstica, porque esse meio de contraste de concentração mais alta me permite isso. E isso vai acontecer sempre. O 270 vai ser sempre melhor que o 400. O 300 sempre melhor que o 270. O 320 melhor que o 300. O 350 melhor que o 320. O 370 melhor que o 350, muito melhor do que o 300. O 400 melhor do que todos os outros. E agora vocês veem isso um pouquinho aqui na prática. Eu fazendo o exame com 3 contrastes diferentes. A linha cinza, aqui no gráfico, é o contraste de 300 mg de iodo. A linha vermelha é o de 350. E a linha azul mais clara é o meio de contraste de concentração 400 mg de iodo. Vocês veem aqui, dentro desse quadro azul, mostrando em unidades Hounsfield, eu tenho que o meio de contraste 400 me dá 33% mais diferença em unidades Hounsfield do que o 300. Isso, na prática, nós vamos ver no próximo slide, que dá uma diferença de 25% de melhor qualidade de imagem. E vocês observam que o pico é mais alto em unidades Hounsfield, aqui um exame feito em arco aórtico. E o pico é mais precoce. Vejam aqui onde acontece o pico da linha azul, onde acontece o pico da linha vermelha em relação ao tempo pós-aplicação, e o pico da linha cinza. Existem também tempos diferentes de pico, ou seja, o meio de contraste de maior concentração me dá um pico mais precoce e melhor em qualidades de unidades Hounsfield no seu FOV, na sua área de interesse, do que os meios de contraste de concentração mais baixa. Ou seja, 400 é o maior de todos os realces, é o melhor de todos os contrastes. 370, a segunda melhor opção, e assim por diante. Quando falamos, então, de boas práticas na otimização das doses de contraste, a gente tem que entender que existem 2 formas diferentes para a gente melhor adquirir as imagens para fazer o melhor exame. Se eu estou fazendo um exame de parênquima de ou de fígado, eu estou fazendo um exame de parênquima, um exame de uma víscera abdominal. Aqui o tempo de injeção não é tão importante. Eu tenho que adaptar a dose de iodo ao peso corporal do paciente e nós vamos ver no próximo slide como melhor fazer isso. Quando eu estou fazendo estudo de vasos, agora eu estou pegando o first pass, como se diz em inglês, ou seja, a primeira passagem do contraste após a administração. Você faz a administração venosa, às vezes numa veia cubital de grande calibre. Esse meio de contraste chega no coração direito, passa pelos pulmões, volta para o coração esquerdo, e agora ele é bombeado para dentro da artéria aorta. E agora, nesse momento, quando ele passa pelas carótidas, pela aorta abdominal, é um momento que eu quero fazer o meu exame vascular. Aqui a alta quantidade de iodo, ou seja, uma alta concentração, e aquele tempo curto de período que eu tenho que fazer aquele exame para pegar o contraste involo passando ali, é muito importante e é um estudo diferente daquele estudo de parênquima. Quando então eu estou fazendo um estudo de parênquima, o realce é governado então pela relação entre a dose total do meio de contraste administrado e o volume que vai ser distribuído então, não só no intravascular, mas aquilo que vai chegar no intersticial. E isso vai depender também da osmolaridade do produto. Quanto mais baixa, mais rápido ele chega dentro do intestino. Quanto mais baixa a osmolaridade e viscosidade, melhor a distribuição entre os vários tecidos daquele meio de contraste. E os estudos demonstram que para ter esse contraste ideal, a gente tem que entregar naquela área de interesse, naquele FOV que agora eu vou examinar, né? Uma dose total em peso de iodo de mais ou menos 500 a 600 miligramas de iodo por quilograma de peso de paciente. A gente sabe que aqui no Brasil, a maioria dos serviços considera 450 como o mínimo do mínimo. E nós vamos fazer agora um cálculo para mostrar isso no próximo slide, com aquilo que a maioria dos clientes, a maioria dos usuários, utiliza de meio de contraste iodado para exames de parênquima, fazendo atingir 450 miligramas de peso de iodo baseado naquela volumetria que você está injetando para um paciente ali de 50 a 60 quilos, aproximadamente 100 ml. Então, vamos ver agora como melhor fazer. Então, o exame de parênquima, esse é o exemplo desse slide. Vocês estão vendo do lado esquerdo do slide
em verde, um meio de contraste de concentração 300 sendo utilizado, e do lado direito do slide, um meio de contraste de concentração 400 miligramas de iodo por ml sendo utilizado. A dose que eu quero fazer chegar lá naquele parênquima do fígado, naquele parênquima do baço, do rim, ou mesmo do pâncreas, é 450 miligramas de iodo por quilo de paciente. Então, se eu tenho que 450 é o que eu quero fazer chegar lá, se eu dividir pela concentração desse meio de contraste, que é 300, eu chego numa dose a injetar que seria 1,5 ml por quilo de paciente. Aqui com o 400, eu pego os mesmos 450, que é a concentração ideal lá naquela área de interesse que eu quero estudar, e vou dividir então agora pela concentração mais alta desse contraste, uma divisão por 400, e eu chego a uma dose a injetar do meio de contraste 400 de 1,15 ml por quilo de peso. Mais baixo em 1, pouca coisa, né? 0,35 ml só de diferença. Mas, quando eu considero agora o peso total desse paciente, digamos que esse paciente tivesse 60 quilos, e é o mesmo peso nos dois exemplos, então, com a concentração 300, se eu tenho que dar 300 miligramas de iodo por ml, eu vou multiplicar esse peso de 60 quilos do paciente pelaquela dose que eu calculei, que é a dose ideal de iodo lá naquele tecido, dividido pela concentração do contraste. Então, no exemplo verde, eu estou multiplicando 60 pelo 1,5 e eu cheguei a uma dose que deve ser mínima de 90 ml para eu conseguir a contrastação ideal do parênquima desse órgão. Quando eu estou trabalhando agora com um meio de contraste de concentração 400, aqui no exemplo em azul, os mesmos 60 quilos de paciente agora basta ser multiplicado pelo aquele 1,15, que foi o cálculo que eu cheguei, baseado agora no meio de contraste de concentração 400, que eu fiz a divisão dos 450 pelos 400. Ou seja, eu cheguei apenas a 69 ml de contraste para o mesmo paciente. Eu vou ter contrastações equivalentes, mas eu utilizei menor volume quando eu fiz a utilização do meio de contraste de 400. Ou seja, eu utilizei praticamente 30 ml de contraste a menos. Isso é muito importante agora no momento de escassez de meio de contraste. Ou seja, eu reduzi 25% do volume de contraste injetado apenas mexendo na concentração. Eu pedi para o meu departamento de compras parar de comprar o meio de contraste de concentração 300 e comprar o meio de contraste de concentração 400. E agora eu trabalho com o 400, utilizando sempre 90 ml quando eu tiver pacientes de risco, pacientes oncológicos, que eu estou tendo que ver o número de metástases, então eu vou estar fazendo um exame 25% melhor quando eu utilizar 90 ml, mas eu vou ter a permissão de abaixar essa dose até 69 ml para manter a contrastação que um meio de contraste 300 me daria, aqui agora no caso utilizando 400. Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Agora eu vou mostrar um exemplo na angiotomografia. Diferente agora do exame de parênquima, agora eu estou fazendo um exame de first pass, primeira passagem. Aqui o tempo de varredura da sua máquina é muito importante. Por isso que exames de angiotomografia, exames de câmera cardíaca são feitas com máquina de mais de 32 de... A gente precisa de máquina de 64, 128 para fazer exames cardíacos ideais, e a gente obtém imagens vasculares muito boas, porque a gente tem agora que a gente vai chegar no volume de meio de contraste a utilizar, multiplicando esse tempo de scan mais o delay. Essa soma a gente multiplica pela velocidade que eu estou injetando o meio de contraste. Normalmente, para fazer um exame de câmeras cardíacas ou um exame vascular, a gente utiliza mais ou menos 4 ml por segundo. Eu acredito que todos vocês que estão me ouvindo utilizam isso como padrão nos seus exames de angiotomografia. Agora, então, eu vou ver o tempo de scan, aproximadamente 15 segundos. Então, eu vou chegar numa multiplicação de 15 pela velocidade que eu injetei, 4 ml por segundo, e eu cheguei a um volume total que aqui vai ser mais ou menos 60 ml. Esse é o volume ideal para eu fazer os cortes daquele bolo do meio de contraste, passando agora no sistema vascular do paciente, na área de interesse desejada pelo médico solicitante.
Agora, definindo o fluxo de injeção, para a gente ver como é que eu vou poder diminuir a velocidade da injeção. A gente falou sobre possibilidade de redução de fluxo. Eu falei que com meio de contraste de alta concentração, a gente pode até mexer nos parâmetros, e a Fernanda vai falar um pouco para vocês sobre quilovoltagem e miliamperagem, para vocês poderem, inclusive, diminuir também a dose de radiação. Mas uma coisa que é muito desejada é aplicar o contraste em uma velocidade de injeção menos rápida. Mas a gente tem que fazer o contraste chegar na área de interesse, seja ela vascular, seja ela parenquimatosa, baseado numa taxa de entrega de iodo naquela área de interesse, que em inglês se chama de IDR, Iodine Delivery Rate, que seria taxa de entrega de iodo na área de interesse. Isso vai depender também da duração da injeção, que é determinada pela capacidade do seu tomógrafo, mas uma boa concentração é chegar a 1,2 gramas de iodo passando por segundo naquela área de interesse que eu vou agora estudar. Até 1,6. 1,6 seria o ideal, mas 1,2 eu vou considerar como se fosse o mínimo em quantidade de gramos de iodo passando por segundo para chegar naquela área de interesse. Então, aqui, IDR, Iodine Delivery Rate, ou a quantidade de iodo que eu quero fazer chegar na área de interesse. Então, é calculado em gramas de iodo por segundo, e eu vou chegar nesse número 1,2, quando eu estou utilizando um meio de contraste de concentração 300, ele está aqui, as concentrações no eixo X, e aqui a velocidade de injeção no eixo Y, aqui fluxo de injeção em ml por segundo, e aqui um padrão de injeção de 4 ml por segundo, com um contraste de concentração 300, eu já atingi 1,2 gramas de iodo por segundo para fazer um exame ideal. Agora vejam nesse slide, eu mostro para vocês eu aumentando a concentração de 300 para 400, e eu cheguei no mesmo 1,2 de iodo, agora injetando apenas, vejam aqui no mouse, 3 ml por segundo. Eu reduzi a velocidade de administração em 1 ml. Gente, isso reduz, inclusive, o número de eventos adversos em pacientes. Estudos de Katayama, lá dos anos 80, já diziam isso. Quanto mais lento eu injeto um meio de contraste, menos eventos adversos eu vou ter. E se você puder abaixar de 4 para 3, você vai ter uma redução significativa do número de eventos adversos que vão acontecer na sua clínica no decorrer de um mês, no decorrer de um ano. E você está obtendo agora a mesma entrega de iodo na área de interesse, utilizando uma velocidade de administração menor, apenas porque você utilizou uma concentração maior do meio de contraste. Ou seja, uma alta entrega de iodo, né, a taxa de entrega de iodo, IDR em inglês, pode ser obtida então apenas aumentando um fluxo de injeção. Mas eu não quero aumentar o fluxo de injeção, eu quero usar um meio de contraste de concentração mais alta. Então, em vez de eu aumentar a entrega de iodo, aumentando a velocidade de injeção, que vocês podem ver aqui, como ela sempre aumenta, ó, se eu fizesse aqui o mesmo 400 a 4 ml por segundo, eu ia chegar a 1,6, ia chegar inclusive a 2,0 de entrega de iodo. Mas com 400 eu posso fazer isso pensando ao contrário, e eu posso chegar à mesma qualidade de imagem que eu obtinha com 300. Como conclusão, nesse momento de escassez e como melhor aproveitar dentro de boas práticas a utilização dos meios de contraste que vocês têm nas suas mãos, se conscientize que vocês, como usuários, têm que aplicar as técnicas mais precisas para ter o melhor aproveitamento da tecnologia disponível. E a tecnologia disponível não é só a máquina de muitos canais que faz exames fantásticos. É também trabalhar com meios de contraste de concentração mais alta, que vai poder te dar uma solução mais prática e eficaz, quando você assim o deseja, na sua prática diária. A redução de volume de contraste nos exames de imagem já é parte inteligente e já faz parte da melhor abordagem de muitos grandes centros mundo afora. E aqui no Brasil, hoje em dia, quem está fazendo isso está obtendo boa qualidade de imagem, está tendo menos eventos adversos com seus pacientes e está conseguindo fazer exames de boa qualidade, mesmo durante um momento de escassez. A Fernanda vai falar agora, depois das nossas perguntas, que vocês vão agora fazer chegar aqui para mim. Ela vai falar sobre como melhor
otimizar esses protocolos e como eles devem ser implementados na sua prática diária. Então, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, sou biomédica especializada em ressonância e tomografia cardiológica e cardiopediátrica congênita. Atualmente, eu sou especialista de aplicação na Abraco. E essa aula, agora a minha parte da aula, eu vou falar um pouquinho sobre a otimização de protocolos, vou falar mais sobre a parte técnica, sobre dose de radiação versus contraste de alta concentração. Então, eu vou falar um pouquinho de como é gerada a imagem na tomografia computadorizada, o conceito de KV-EMA, como o contraste à base de iodo contrasta as imagens na tomografia, os fatores que nós devemos levar em consideração para ter um exame contrastado de qualidade e, consequentemente, uma alta qualidade diagnóstica. Qual é a relação? Aí essa parte já é um pouco mais baseada em artigos científicos e comprovações científicas, né? A relação de dose de radiação em KV e contrastação, a relação de contrastação de imagem versus velocidade de injeção, a relação de volume de contraste com velocidade de injeção, a utilização de diferentes concentrações de contraste em relação à contrastação, relação de tempo de injeção versus tempo de aquisição, e vou falar também um pouquinho sobre a dupla energia, que é a grande sensação do momento na tomografia computadorizada. Então, como é formada a imagem na tomografia computadorizada? Então, nós temos aqui o tubo de raio-x, que é o responsável pela emissão dessa radiação. Essa radiação, os feixes de raio-x, eles passam pelo colimador. Esses feixes, o colimador ele tem a função de alinhar esses feixes de raio-x para não ficar muita radiação excedente. Quando essa radiação chega no meu paciente, no corpo humano nós temos diversos tecidos de diversas densidades diferentes. Então, alguns tecidos absorvem mais radiação e outros tecidos absorvem menos radiação, dependendo da sua densidade. Então, o que fica de excedente, ou seja, o que não foi absorvido ali pelo tecido, é o que o detector capta, e aí essa energia captada, essa radiação excedente, é realizado um cálculo matemático, um algoritmo, e aí a imagem aparece para a gente na tela nas escalas de Hounsfield. Então, os tecidos que absorveram mais radiação aparecem em branco, então, eles são tecidos que atenuaram mais os feixes de raio-x, e os que absorveram menos radiação aparecem em preto, que são os que absorveram menor dose de radiação. Quando nós falamos de radiação, temos dois parâmetros principais na tomografia computadorizada, então a quilovoltagem, que é o KV, e a miliamperagem, que é o MA. O KV está diretamente relacionado à força ou poder de penetração desse feixe de raio-x produzido. Então, é o poder que esse feixe tem de atravessar o corpo do meu paciente e ir até o detector. Agora, quando nós falamos de miliamperagem, de MA, é a quantidade de feixes de raio-x que esse tubo produziu. Então, eu posso brincar aí, né, na radiação com a força que eu vou ter de penetração desse feixe e quantidade de feixes. Então, geralmente, na prática clínica, são valores que, quando a gente aumenta um, geralmente deixa o outro um pouco mais baixo e vai fazendo essa jogada, justamente para não aumentar muito a dose de radiação e manter a qualidade de imagem, ela fica menos ruidosa possível. Falando um pouquinho sobre o iodo, por que o iodo ele é utilizado como meio de contraste, né? O doutor Porala falou anteriormente um pouquinho, mas na técnica, o iodo, quando o feixe, ele se comporta como se fosse um tecido de alta densidade. Então, quando os feixes de raio-x são emitidos, eles passam pela molécula de iodo. Essa molécula ela tem uma alta capacidade de atenuação, então ela absorve bastante radiação, e o que fica excedente é pouquinho. Então, quando o detector detecta essa quantidade de radiação ali, ele joga na imagem na escala de Hounsfield em branco. Então, por isso que ele contrasta as imagens, seja no exame de anjo, ou seja no exame de medicina interna ou de crânio ali, que eu preciso do tecido banhado de contraste.
Quando nós falamos de volume de contraste, existem diversos fatores que precisam ser analisados para termos uma qualidade diagnóstica boa. Então, temos fatores que são relacionados ao paciente, temos fatores relacionados ao equipamento e também ao tipo de contraste utilizado. Em relação ao paciente, nós sempre levamos em consideração o peso e a altura desse paciente, a frequência cardíaca e também é importante avaliar a fração de ejeção, porque a frequência cardíaca é o quanto aquele coração bate por minuto, mas a fração de ejeção me diz a força que esse coração tem de bombear esse sangue. Geralmente, um paciente que tem uma força baixa de bombeamento desse sangue apresenta uma frequência cardíaca um pouco mais alta. Então, isso vai fazer diferença na hora da injeção do meu contraste, na velocidade que eu vou precisar utilizar naquele exame, principalmente se for um exame de angiotomografia. E o calibre do meu acesso venoso, porque se eu for fazer, por exemplo, uma anjo de coronária que eu preciso injetar numa velocidade maior e o meu paciente não tiver um calibre venoso que aguente aquela velocidade necessária para o exame, eu vou precisar reavaliar tudo isso. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Os fatores que são relacionados ao equipamento é a quantidade de canais, né, de detectores que esse meu tomógrafo tem. Como o Dr. Porala falou anteriormente, a angiotomografia geralmente são adquiridas em aparelhos de 32 canais para cima, porque menos do que isso não fica uma qualidade diagnóstica de imagem muito boa. E também o tempo de aquisição que esse aparelho vai me dar, porque muitas vezes eu posso ter diversos aparelhos de 64 canais, por exemplo. Dependendo da marca que for, ele vai apresentar diferentes tipos de aquisição e tempos, né? Então, o delay do auto voice às vezes é maior, o pitch também faz diferença, então isso também precisa ser levado em consideração no cálculo do volume. Quando nós falamos dos fatores relacionados ao contraste, então, a concentração é extremamente importante ser levada em consideração, porque um contraste 300 não vai se comportar da mesma maneira que um contraste 400. O tempo da injeção, então, meu tempo de injeção, eu vou falar mais um pouquinho disso adiante, mas ele tem que estar mais ou menos parecido com o meu tempo de aquisição, para eu garantir que eu não tenho uma imagem de contrastação muito precoce ou muito tardia. Se eu tenho uma injetora que faz um flush de soro, porque o flush de soro também é interessante na hora da contrastação, e a taxa de entrega de iodo, né? O quanto de iodo que eu vou entregar nesse exame para ter a minha qualidade diagnóstica. Falando um pouquinho sobre a relação de KV e atenuação da imagem, já antigamente, né, bem no comecinho, se falava muito assim, não pode abaixar muito o KV porque a imagem fica muito ruidosa, não vai dar para laudar, não fica diagnosticável. E hoje em dia já se mudou bastante esse discurso, né? Então, já existem comprovações científicas que dizem que quanto menor o KV, maior é a minha atenuação. E esse gráfico, ele mostra bem isso. Então, eu tenho aqui, na primeira linha de bolinha azul, a radiação de 80 kVp, aqui na minha linha do meio, de quadradinho verde, 100 kVp, e a de triângulo vermelho, 120. Observem que a minha contrastação, ela é maior na menor radiação, no menor KV. Então, quanto menor o meu KV em relação o quanto esse iodo vai brilhar na imagem, o quanto que eu vou ter de contrastação, é melhor. Então, diminuindo o KV, eu acabo tendo uma maior atenuação dessa imagem. Falando um pouquinho sobre pico de contrastação versus velocidade de injeção, esse experimento aqui, ele simulou a contrastação em H1 com diferentes velocidades em um mesmo paciente. Então, o paciente é magro, né, de 30 anos, 70 quilos e 1,70 m. Foi injetado um volume fixo de 125 ml de contraste, de concentração 350, então seria uma concentração intermediária, em diversas velocidades. O que nós conseguimos observar aqui nesse gráfico? Então, a linha preta é referente à velocidade de 5 ml por segundo, a vermelha, 3 ml por segundo, e a azul, a verde, 1 ml por segundo. Quanto maior a minha velocidade, maior é o meu pico de contrastação, utilizando o mesmo volume de contraste. Então, quando eu falo de velocidade de exame, eu preciso entender que quanto maior a minha velocidade,
maior o pico de contrastação. Pensando, associando isso a um contraste de alta concentração, esse meu pico aqui, ele tende a ser maior. Então, se eu estou aumentando a velocidade de injeção, aqui seria, esse gráfico, ele fala sobre um exame de angiotomografia. Então, aumentando a minha velocidade de injeção, eu vou ter uma contrastação maior. Então, aqui nesse caso, eu consigo diminuir o meu KV, utilizando um contraste de alta concentração e mantendo a minha qualidade diagnóstica. Quando nós analisamos volume de contraste versus velocidade de injeção, a velocidade e o volume também influenciam na qualidade da minha imagem. Então, aqui foi feito diversas injeções com diferentes ml, né, volumes de contraste. Então, a linha preta de 75 ml, a linha vermelha de 125 ml e a linha verde, o meu maior volume de 175 ml, em uma mesma velocidade de 2 ml por segundo nesse mesmo paciente magro. Então, o pico de contrastação, no maior volume de 175 ml, ele demora mais para acontecer. Apesar da minha velocidade estar baixa, mesmo assim, então, quanto menor a minha velocidade, mais eu vou demorar para ter esse pico de contrastação, e quanto maior o volume também, mais eu vou demorar para ter esse pico de contrastação. Então, é importante nós nos atentarmos à velocidade de injeção. Aqui foi utilizado um contraste de concentração 350, mas se eu estivesse trabalhando com um contraste de concentração 400, no menor volume e na velocidade menor, o meu pico seria maior, porque ele contrasta mais, ele atenua mais. Então, também seria seguro e eu não perderia a qualidade diagnóstica trabalhando dessa maneira. E aí, falando um pouquinho sobre as diferentes concentrações de contraste, como o Dr. Porala explicou anteriormente, né? Aqui simularam o pico de contrastação em HU nas diferentes concentrações. Então, no contraste de concentração 300 mg de iodo, foram realizados 140 ml de volume, do contraste 350, 120 e do 400, 105 ml. A curva preta, que é relativa ao contraste de 400 mg de iodo, ele teve o maior pico no menor volume. Então, na mesma velocidade, tá? Aqui, na verdade, foi calculado a taxa de entrega de iodo, né? Que foi de 42 gramas. Então, na maior concentração, o pico de contrastação foi maior. Então, sim, é seguro, porque principalmente quando eu faço aplicação, né, de contrastes mais concentrados, o pessoal fica com medo, fala, meu Deus, mas eu vou diminuir volume, eu vou diminuir velocidade, eu vou ter contrastação, eu vou ter qualidade diagnóstica nesse exame? Sim, vai, justamente porque a alta concentração garante isso no processo final. Então, também é possível reduzir o volume de contraste. E aí, outro fator que é muito importante nós levarmos em consideração é o tempo de injeção com o tempo total de aquisição de imagem. Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Vamos supor que o meu aparelho está me dando de delay, que seria o deslocamento da mesa, mais o autovoice, um tempo de 7 segundos, e de aquisição 10 segundos. Então, de tempo total de exame, eu teria 17 segundos. Se eu fizer uma injeção de contraste de 90 ml, a 4 ml por segundo, eu vou ter um total de 23 segundos de injeção. Ou seja, a minha mesa vai andar, o meu aparelho vai falar, eu vou adquirir esse exame, o paciente já vai estar respirando e eu ainda vou estar injetando contraste. Então, eu estou desperdiçando contraste nessa situação. Tanto para o serviço quanto para o paciente, porque eu vou estar injetando uma dose maior que o paciente não precisaria para aquele exame, e também a instituição vai acabar gastando mais contraste, né, para fazer esse exame. Agora, se eu associar mais ou menos o meu tempo de injeção com o meu tempo de aquisição, aqui no caso, utilizando a alta concentração, eu conseguiria reduzir o volume tranquilamente. Então, se eu baixar esse volume total de contraste para 70 ml, na mesma velocidade, 4 ml por segundo, eu vou ter 17 segundos de injeção. Então, o meu exame vai acabar e o rim do meu paciente não vai ser sobrecarregado, porque eu vou ter uma qualidade diagnóstica, o meu exame vai ficar muito bem contrastado, com menor volume, e também não vou estar injetando contraste mesmo depois do tempo
do fim do exame. Então, se atentar ao tempo de aquisição com o tempo de injeção é importante. Um tempo muito menor também é prejudicial, porque se eu diminuir muito esse meu contraste, eu posso ter uma aquisição precoce. Pode ser que não dê tempo desse contraste chegar na região que eu preciso estudar. Então, é importante vocês associarem esses tempos. E aí, falando um pouquinho sobre as falsas economias, nós precisamos ter muito cuidado na prática clínica, porque quando a gente reduz muito o volume de contraste, pode gerar reconvocação do paciente, porque aquele exame pode ficar pouco contrastado, o médico não vai conseguir laudar, e aí eu vou chamar o paciente para reinjetar. Então, foi uma falsa economia, porque eu economizei na primeira injeção, mas depois eu vou precisar reinjetar com um volume maior, para ter uma qualidade diagnóstica. Então, isso precisa ser analisado. Não realizar a técnica de aquisição corretamente também pode gerar uma reconvocação desse meu paciente e, consequentemente, uma nova injeção de contraste. Então, eu preciso conhecer o aparelho que eu trabalho. Eu não posso trabalhar com muita diminuição de radiação se o meu aparelho não comportar. Porque aí o médico não vai conseguir laudar, essa imagem não vai ficar com uma qualidade boa, e aí também gera a reconvocação. Reduzir o volume de contraste em injetora de uma cabeça só também é prejudicial, porque se eu tenho uma injeção de dupla cabeça, que eu faço injeção de contraste e após o flush de soro, eu tenho soro empurrando contraste. Aí o meu exame fica lindo. Agora, se eu tenho uma injetora de uma cabeça só, eu preciso de contraste empurrando contraste. Se eu diminuo esse meu volume total, esse meu contraste pode ser que ele não chegue o volume suficiente ali no exame que eu preciso naquela região. Então, eu preciso levar isso em consideração também. E evitar improvisações, né? Como, por exemplo, diluir contraste com soro fisiológico. Essa foi uma pergunta que chegou bastante para a gente nessa época aí de escassez de contraste. Eu estou com contraste de alta concentração, eu posso diluir com soro? Não, não pode diluir com soro. Primeiro porque você aumenta o risco de contaminação e até mesmo de reação adversa. E segundo, que é muito mais inteligente e você garante uma qualidade de imagem diagnóstica muito melhor, diminuindo velocidade de injeção e diminuindo volume, porque como ele contrasta mais, você vai ter uma melhor qualidade diagnóstica consequentemente. Agora falando um pouquinho da dupla energia, a dupla energia aí tem sido a grande revolução, né, da tomografia computadorizada, e eu acredito que seja aí o começo, que nem o Dr. Fernando falou, o começo da nossa nova era, né? Na dupla energia, você tem aí a emissão de diversas energias em kV, numa mesma aquisição, e aí você consegue brincar, né, com essas, fazer diversas reconstruções no pós-processamento dessas energias, e aí ter diferentes atenuações de imagem no seu exame. Então, falando um pouquinho sobre cada tipo, né, nós temos alguns tipos de aparelhos diferentes, então, eu acredito que esse aqui tenha sido um dos primeiros que surgiu. Você tem dois tubos de raio-x que emitem essas energias diferentes, né, uma na menor energia de 80 e a outra na maior energia de 140, detectores separados que absorvem essa energia, e aí, na hora que essa imagem é formada, eles juntam essas duas energias, né, de acordo com o algoritmo que é processado, e aí você consegue brincar aí com essa diferença de kV e as diferentes atenuações no exame. Esse tipo de aparelho aqui já não se vê muito no mercado, já não está muito em uso, porque ele acaba sendo muito caro, né? Também por conta que você precisa ter muito detector, e detector é o que encarece bastante o aparelho. E aí veio depois desse duplo tubo, a dupla energia, onde um tubo só, ele emite as duas radiações, né, as diferentes, a mínima e a máxima, de 80 e 140 kV, por uma oscilação ali no filamento, no tubo de raio-x, e aí esse detector, ele absorve essa radiação, e aí você consegue fazer as reconstruções pós-processamento, brincando e mudando as diferentes doses de radiação. E aí, agora nós temos, né, a grande revolução, que eu acredito que é o que vai ficar muito, é o que está muito
em alta agora no mercado, que eles estão chamando de tecnologia quântica, onde você tem a emissão do feixe de raio-x, e aí aqui o que é diferente são os detectores. Então, esses detectores, eles são altamente sensíveis, e eles fazem a leitura de fótons, né, contagem de fótons, e aí esses fótons de baixa e alta energia é o que fazem a diferença na imagem da dupla energia. Então, esses detectores, inclusive esse tipo de tomógrafo, tem um algoritmo de alta tecnologia que consegue diminuir a relação sinal-ruído. Então, mesmo no menor KV, na menor radiação, essa imagem ela fica com praticamente ruído nenhum. Então, é possível já adquirir um exame com menor dose de radiação e excelente qualidade diagnóstica na imagem. Então, falando um pouquinho dessa dupla energia aí, desses aparelhos com essa tecnologia de fótons, de leitura de fótons, esse gráfico, ele mostra um pouco, ele compara a menor dose de radiação com a concentração de iodo. Então, aqui na linha laranja, nós temos a menor dose de radiação, que seria 70 kV, e a cinza escura seria a maior dose de radiação, 120 kV. Dá para observar aqui nesse gráfico que eu preciso de a minha concentração de iodo é maior, ela é menor, quer dizer, ela é maior no 70 kV em relação ao 120, ela vem antes. Então, eu consigo diminuir a minha dose de radiação de 120 para 70, é quase metade, né? E ter a mesma qualidade de contrastação na imagem, o que eu acho que é a grande revolução na tomografia computadorizada. Essa tabela aqui, ela mostra um pouquinho, ela exemplifica o quanto de contraste de volume eu conseguiria diminuir, né? Então, essa primeira coluna, ela fala sobre um aparelho convencional, né? Que não tem a dupla energia, então 120 kV, que é a dose usual que se utiliza aí na grande maioria dos exames dos aparelhos que não tem a dupla energia. A segunda coluna exemplifica a redução, né, no aparelho de dupla energia, e essa terceira coluna mostra a porcentagem, o quanto em porcentagem eu conseguiria diminuir em volume de contraste. Então, se nós pegarmos aí um exame convencional que eu utilizaria 120 kV, e aí na dupla energia eu faço essa aquisição com 70 kV, eu consigo diminuir até 49,2% do volume de contraste final. Então, eu diminuo praticamente a metade de radiação e praticamente a metade de dose de contraste, mantendo a minha qualidade diagnóstica. Então, sempre se falou muito, né? Como fazer um exame de alta qualidade diagnóstica com a menor radiação possível e a menor quantidade de contraste possível. Então, isso já está sendo uma realidade. Esse gráfico aqui, ele mostra que não muda a resolução temporal com a dupla energia, tá? Então, na mesma resolução temporal, eu consigo ter a mesma qualidade diagnóstica. Então, aqui no primeiro gráfico, eu tenho um exame convencional de 120 kV, foi feito 64 ml de contraste a 5 ml por segundo de um contraste 300, de concentração 300. Eu preciso da metade para ter a mesma contrastação no meu exame. Então, 70 kV, eu utilizei 32 ml a 2,5 ml por segundo na mesma concentração. Então, se eu consigo essa qualidade diagnóstica num contraste 300, imagina se eu utilizo um contraste de concentração 400. A minha qualidade diagnóstica vai aumentar muito utilizando a dupla energia. Então, eu acredito que essa seja aí a nova fase da tomografia computadorizada. E aí, como dica, né, a diminuição de KV ela pode sim ser uma alternativa para o aumento da contrastação, principalmente se o aparelho possuir a dupla energia e for utilizado o contraste de alta concentração. Eu acredito que esse seja o melhor dos mundos no ganho para o paciente, né, porque ele vai ser irradiado numa quantidade de radiação muito menor, e aí esses pacientes que fazem estadiamento de câncer, que fazem muito exame de acompanhamento, eles vão ter um ganho muito grande.
Sempre levar em consideração a massa corpórea do paciente para definição de dose de radiação e volume de contraste, como o Homero discutiu com o Dr. Fernando Porala, né? Hoje em dia já tem se falado muito sobre o cálculo da massa magra, e isso é importante porque eu posso ter 2 pacientes de 100 quilos, mas um paciente tem 1,90 m e o outro paciente tem 1,65 m. Não tem como eu aplicar a mesma técnica nesses 2 pacientes, porque a massa corpórea dele é diferente. Tanto no volume de contraste quanto na dose de radiação. Então, é interessante, sim, sempre levar isso em consideração. Para uma imagem diagnosticável, é importante sempre levar em consideração também todos os fatores variáveis, né? Então, qual é o tipo de exame que eu vou fazer? É estudo de vaso? É estudo de parênquima? O tempo de aquisição que o meu aparelho dá? O tempo de injeção que eu tenho? A concentração do contraste que eu vou usar? É 300? É 400? E a velocidade que eu vou fazer a injeção desse contraste? Tudo isso precisa ser analisado para você ter o melhor exame possível. E contrastes de alta concentração são um excelente aliado quando se pensa em redução de volume e também redução de radiação. É isso, aqui eu termino a minha aula. Muito obrigada.